Boa noite a todas e todos. Um prazer estar aqui novamente, nesse curso da Defensoria. É uma alegria poder contribuir com uma série de reflexões, e no meu caso, sobre as questões urbanas e tudo que envolve as questões urbanas. Então, nós vamos fazer meio que um bate-papo, eu vou fazer uma apresentação para vocês num recorte que eu considero estruturante, importante. Claro que é uma temática que mereceria aí muitas e muitas horas, estou aí trabalhando com esse assunto há mais de 30 anos, né? Mas nós vamos fazer aqui um apanhado geral para fazer sentido para vocês. E para isso eu escolhi hoje fazer um recorte específico que me parece oportuno, que dentro do direito urbanístico fazer algum alinhamento entre infraestrutura, sustentabilidade e participação popular. Então, são temas que sempre são trazidos aí de maneira isolada, né? Tem o pessoal que fala de sustentabilidade, tem o pessoal que fala de infraestrutura, e tem o pessoal que fala muito de gestão democrática da cidade, ou de participação popular, ou de democracia. Então, acho que é importante a gente ver como todos esses elementos se conectam quando nós falamos das questões urbanas e como isso já tem uma amarração normativa, sistêmica, bastante consolidada, para a gente dar um tratamento equilibrado, e coerente para isso. Então, não são normas espalhadas, esparsas, não existe lacunas normativas a respeito desse assunto. É claro que podemos dizer que pode haver uma norma de eficácia mais concreta aqui ou ali que ainda não exista, mas nós temos no nosso sistema jurídico brasileiro um repertório normativo significativo, estruturante e importante para podermos olhar para as nossas cidades com sustentabilidade, enfrentando também as questões de infraestrutura e sempre envolvendo a participação popular obrigatoriamente. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui está falando que eu estou desabilitada para isso. Eu preciso que vocês me habilitem a compartilhar a tela. Pessoal, Oi, prof. Não está conseguindo compartilhar? ainda que vocês me desabilitaram de compartilhar a tela. Oxe. É, então deve ter alguma teclinha aí para você apertar. É. Vê se agora foi, prof. Foi. É. Hum, Perdão. Estão vendo? Sim, tudo ok, perfeito. Ah, então tá bom. Deixa eu aumentar aqui a minha. Deixa eu ver como que eu me aumento aqui. Vocês estão vendo? Eu não sei se eu vou conseguir compartilhar a tela sozinha ou se eu sumo com isso. Deixa eu ver. E aí, agora? Agora tá direitinho? Tá ok, perfeito. Maravilha, então. Então vamos lá. Como eu disse, então, infraestrutura, sustentabilidade e participação popular é um pouco sobre isso que nós vamos trabalhar hoje. E a primeira tela é essa provocação a respeito da diferença entre a população urbana e a população rural. Sei que todo mundo sabe que a maioria vive nas cidades, mas acho que quando a gente vê um pouco de gráficos, né, independente de eles serem muito ou mais ou menos atualizados, mas sempre nos saltam aos olhos e as imagens marcam mais o nosso conhecimento, né? Que de 2 a 3 segundos são suficientes para marcarmos muitas imagens. Então, acho que isso fica muito evidente como é díspare a população que está no campo da população que está na cidade. Não que elas não devam ser atendidas pela temática urbanística, não é sobre isso. Mas isto vai gerar uma pressão sobre o território ocupado que vai trazer complexidades muito específicas. Para vocês terem uma noção,
existem alguns estudos que falam, que dizem que a população mundial só ocupa 5% do território global, no máximo. Então, você imagina aí, nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas pelo planeta e nós não ocupamos sequer 5% do território do planeta. Qual é a consequência disso? A consequência é uma grande pressão sobre determinados territórios. E mais que isto, nós estamos tendo uma tendência, primeiro, não é mais crível pensar num retorno à não urbanização. Então, alguns românticos e sonhadores ali no século XX, urbanistas, pensaram que talvez todo o processo de urbanização pudesse retroceder a uma vida no campo, né? Na pandemia, tivemos algumas iniciativas no sentido de dizerem que a população ia repensar ficar em cidades, cidades grandes, porque houve um movimento muito intenso de deslocamento de cidades maiores para menores ou para lugares com mais natureza. Mas, na verdade, independente do modelo urbano, fato é que morar em cidades é um processo irreversível pela humanidade neste planeta. É isto, não é? E com isso tem um outro agravante. O outro agravante é que não só não vamos deixar de morar em cidades, como as cidades estão se agigantando. Tem havido, por todo o planeta, um processo de agigantamento de algumas cidades, que antes chamávamos de metrópoles, agora elas são depois megalópolis, e os urbanistas dizem que já são macrometrópoles, quando metrópoles, várias metrópoles, elas se unem. No caso aqui do estado de São Paulo, poderíamos pensar a mancha urbana que existe entre a Baixada Santista, sobe para a região metropolitana de São Paulo, eles vamos pegar pela Dutra, vamos todo ali, né, no Vale do Paraíba, com São José dos Campos, que é uma grande mancha urbana, para o interior, seguindo da Dutra, volta a São Paulo, vamos para Campinas, que é uma região metropolitana, que tem aglomeração urbana também de Jundiaí, e um pouco mais a sudoeste, nós temos ali também a região de Sorocaba. Para vocês terem uma ideia, esta mancha urbana que eu acabei de descrever, ela é possível ser vista no espaço, né? Então, veja, é como se a crosta do planeta estivesse sendo descascada, né? E com esta ocupação, que é exatamente isso, que é uma transformação de ocupação. Então, isso tem acontecido em várias partes do planeta, o agigantamento de centros urbanos. E aí, é claro, com a falência das cidades menores, de cidades pequenas, que ficam absolutamente sucumbidas diante da pressão desses grandes centros, e poderíamos conversar os motivos, não é, desses agigantamentos, como pressão social, como a necessidade de ir atrás de um resultado financeiro, de trabalho, emprego, renda, de estudos, ou por atração da vida, né, das luzes, como se falava antigamente da ribalta e tudo mais. Mas e muitos motivos existem, né? Tem gente que vai para grandes centros atrás das questões de saúde, como falei, conhecimento, enfim. Fato é que essas cidades, quanto maiores ficam, imaginem como é fazer o equilíbrio de distribuição das necessidades humanas dentro desse território. É alguma coisa absolutamente entre trágico e altamente improvável. Porque, sobretudo, vou dar um exemplo muito prosaico para vocês. Pensa que aí nos nossos 25 milhões de habitantes da nossa região metropolitana, todo mundo quer comer alface. Aí imagina que a alface tem que sair de lá de não sei da onde para chegar até a sua mesa. E se você for ali no por quilo daquele lugar que se costuma ir e não tiver alface, você vai achar um absurdo. Como é que aqui não tem alface? Pô, mas de onde veio esse alface? Né? Que teve que vir de não sei da onde, de lá de longe. Quanto maior a cidade, mais longe as coisas elas têm que vir. E também mais longe tem que ser encaminhados os detritos, os rejeitos, os resíduos, não é? A vida na cidade é uma vida artificial. O ser humano na cidade
ele é 100% dependente dos serviços que entregam para ele. E isso é muito complicado. Se não trouxerem a água encanada e depois não levar embora o nosso esgoto, a gente não só não vai beber nada, nós vamos morrer de sede, de tudo, mas também com as doenças em função do esgoto que não está sendo encaminhado. Então, se eu estou morando no campo, né, eu tenho ali um rio, um riacho, uma cachoeira, sem qualquer romantismo, mas eu tenho uma baixa pressão de ocupação, eu tenho a natureza ali perto de mim, eu tenho outros tipos de problema, mas não este. Eu tenho acesso à água se eu estou na cidade, não é? A mesma coisa, eu preciso que se resolva o esgoto, eu preciso que seja resolvido, então, passando por esses dias desta situação, a questão do fornecimento de energia, porque tudo na cidade precisa de energia, né? Seja lá do elevador, do computador, e de todos os terminais, e todos os hospitais, e os trabalhos, e hoje em dia os aplicativos e os bancos, os funcionamentos, a nossa vida não funciona sem energia. Ao passo que se eu estiver no campo, talvez eu tenha outras demandas que não são estas e que não precisem e não tenham essa dependência. Então, todo o alimento, a água, a gestão das estruturas, né? As ocupações, tudo isso se dá em função de uma lógica artificial, mas ali ordenada, ou nem tanto, né, pelo ser humano que foi desenvolvendo essa característica de viver em cidades. Tem toda uma história sobre o urbanismo, mas hoje nós não vamos falar disso. Eu só estou querendo despertar vocês, né, que é irreversível viver em cidades, que as cidades do século XXI estão se tornando profundamente agigantadas. Esta é uma preocupação global. A ONU, o secretário-geral, já várias vezes nos encontros da United Nations Habitat, que é o segmento da ONU para trabalhar com as questões urbanas, desafia os urbanistas e os gestores públicos a encontrar modelos mais saudáveis de cidades. Os modelos que existem pelo mundo não são saudáveis. Para vocês terem uma ideia, novas doenças psiquiátricas já foram catalogadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, em razão de viver nas cidades. Tem novas doenças psiquiátricas, porque justamente os paredões, os prédios, os barulhos incessantes, aquele ruído permanente, o estado de alerta, começou a desenvolver na psique, no cérebro, no comportamento do ser humano, novas fobias, novos desequilíbrios, novos distúrbios. Então, viver nas cidades como nós estamos vivendo é um passo para doenças, inclusive as psíquicas. E isso é algo constatado mundialmente. Então, quando você chega em casa à noite, no momento que for, você fecha a porta, fecha a janela, fecha a cortina e fala: eu quero esquecer que é aquele lugar, eu quero esquecer dessa, eu quero ficar aqui no meu casulo, eu quero ficar na minha casa. Que processo é esse? É um processo de exaustão, é um processo de negação da cidade, é um processo de autoproteção, porque não se suporta mais daquilo que foi trazido, né? São excessos de estímulos, de provocações e de muitas vezes sensações não muito agradáveis. Então, tem muitos desafios que o modelo urbano atual ele tem trazido, e tudo isso tem sido muito debatido. Essas reuniões que eu falei da ONU, ela existe a cada 2 anos, né? A cada 2 anos tem essa reunião da United Nations Habitat, cada vez num país, numa cidade do mundo, é, milhares de pessoas, 10, 12, 15 mil pessoas se reúnem. Eu tô falando até porque, caso algum de vocês se interesse, comece a se envolver, é um acesso gratuito, né? Qualquer pessoa pode participar, porque, claro, tem a reunião lá dos membros, dos estados, mas a população também pode participar e participar desses debates e entender o que está acontecendo, né? Então, o que eu vou trabalhar com vocês é tentar entender nessa lógica de hoje, pegar um pouco no fio da meada, vai ser só uma provocação, e eu espero que eu deixe com vocês um gostinho de quero mais. Minha intenção é essa. Existe um cara chamado Henri Lefebvre, que no ano de hoje ele já está falecido, e que escreveu sobre o direito à cidade, né? Esse direito à cidade, recentemente tem sido falada essa expressão, right to the city, né, tem sido falado mais,
porque em 2016 houve a reunião vintenária da ONU sobre direito à cidade, sobre as questões urbanas. A primeira foi em 76, a segunda em 96 e a terceira em 2016 foi em Quito, no Equador. Estivemos lá, foi um momento incrível, e que por um movimento todo intenso da América Latina, né, inclusive a gente aqui do Brasil, conseguimos inserir na Carta da ONU o direito à cidade, que pega um pouco dessa ideia. Eu vou, neste caso, me atrever a ler para vocês, para a gente poder refletir um pouco melhor. A cidade é uma arena e, na sociedade urbana dialética, torna-se palco, cenário de disputa de inúmeras categorias sociais. Cada categoria social entende a cidade sob a sua perspectiva de necessidade grupal. Assim, aqueles que não possuem moradia lutam para tê-la e veem a cidade como espaço de morar. Os promotores de venda do solo urbano a veem como produto. Os que trabalham e usam a cidade institucionalizada a veem como espaço de uso, entre outras possíveis abordagens. A cidade torna-se, enfim, um produto. Então, só para vocês perceberem que todo esse debate ele já é feito há muitas décadas, né? E para o direito ele foi sendo trazido já há algumas décadas atrás, e a Constituição de 88 ela foi pródiga em trazer todo o regime jurídico urbanístico. Então está na Constituição todo o regime jurídico, regime jurídico de direito urbanístico, inclusive com previsão lá no artigo 24, inciso 1º, de forma específica, não é, legislar sobre direito urbanístico. Então, não só isso, nós vamos ver alguns desses artigos para terem uma noção aí muito mais de contexto e não ficar artigo por artigo. A ideia é que vocês entendam a ideia, né? E com isso, na medida em que vocês acessem, sejam textos, leituras ou leis, vocês vão ter um parâmetro, né? Um repertório de compreensão e de análise crítica a esse respeito. Então, no direito urbanístico, ele não está destinado só ao uso do solo sob controle do poder público, né? Por que que eu falo esta frase em particular? Porque até a Constituição de 88, a legislação de trato urbanístico era muito do modelo português e era ordenação do solo. Então, lá para trás tinha Código de Posturas e Lei de Zoneamento. Então, a Lei de Zoneamento era para dizer na cidade que tipo de uso que podia fazer, era comércio, era serviço, era residência, podia ser prédio ou não, aí era indústria, era isso. Lei de zoneamento. Código de Posturas ia falar da edificação, se pode ter prédio, quanto é o de recuo, lateral, frontal, se pode ter garagem, como é a calçada, como é que constrói. Então, essas duas leis, e essa função, ela era ordenadora, ela era focada muito mais como se a cidade fosse um Lego, né? Então, aqui eu tenho predinhos, aqui eu tenho casinhas, eu fraciono assim e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo em 88, há uma ruptura desse modelo, e o modelo fica em função da pessoa, em função da sociedade, né? E isto, apesar de ter a função aqui da cidade, que nós vamos falar agora um pouco melhor, na Carta de Atenas veio lá de 33, na nossa Constituição, esta visão arrojada, ela só chega 55 anos depois, dentro do nosso texto, fazendo essa ruptura desse formato que até então era como instrumento geral desapropriação, né? O poder público decidia, desapropriava para largar uma avenida, para fazer uma escola, então era desapropriação, código de posturas e lei de zoneamento, né? E era uma relação verticalizada. O poder público decide e todo mundo ali é que fique contente com o que está acontecendo e não tem muito o que conversar sobre isso. Mas não tinha plano diretor, o plano diretor não tinha nada a ver com o que era hoje. Na década de 70 teve planos diretores, mas a gente diz que naquela fase da década de 70, como quem estudou um pouco sobre aquela época sabe que foram tecnocratas que fizeram isso, então pessoas com grande gabarito técnico, mas sem nenhuma aderência
não só ao que a população queria e precisava, como também não havia um impacto ou algum tipo de deliberação junto com o poder político à época. Então, foram planos diretores bem feitos, assépticos, né, redondos, mas colocados na gaveta. Então, o termo existia, mas, na verdade, até pelas nossas cidades, a gente percebe o quanto de não interferência do poder público nas nossas cidades existiu e ainda existe, infelizmente. Né? Então, antes era o poder público mandando, vamos nos apropriar, vamos fazer, eu quero assim, eu quero assado, e aí, dentro das leis ali do mercado, do interesse público, e com isso, sem grandes interferências. Mas eu acho importante a gente falar um pouco sobre essa questão da função da cidade, porque isso vai interferir na nossa leitura da Constituição, né? Isso está inserido dentro da nossa Constituição. Então, função da cidade não é função social da propriedade. A palavra função aparece várias vezes na questão do direito urbanístico, para vocês verem como, né, tem ali um peso da normativa urbanística. O que, que são essas funções da cidade que foi vista nesse momento? Esses urbanistas refletiram com o processo de urbanização mundial quais eram os eixos que existiam em qualquer cidade, né? Como é que se faz para pensar planejamento urbano? Como é que se faz para desenvolver de forma adequada qualquer ambiente urbano? Ou seja, cidade pequenininha, isolada, lá no Pará. Eu estou falando de São Paulo, depois eu estou falando de Brasília, depois eu estou falando de uma cidade média. Não interessa, tem que funcionar para todo mundo. Sabe aquela o substrato de uma fórmula? E chegaram, então, a esses quatro eixos: habitar, trabalhar, circular e recrear. Significa dizer que as pessoas estão na cidade para isto. E até hoje, ninguém conseguiu pensar em uma quinta função. Houve várias interpretações e reformulações destes itens, mas não há nenhuma abertura até hoje para dizer há uma quinta função. Ou, de outra forma, vamos excluir uma delas. Então, é claro que é amplo o senso. Então, habitar por quê? Porque o ser humano, e aí isso é muito o eixo daquela primeira tela que eu mostrei, né? De população urbana e rural, é onde mora, não é onde trabalha, né? Então, o que, que nós temos com isso? Habitação, amplo senso, e muito recentemente só é que o censo começou a catalogar, e vocês talvez saibam disso, né, as pessoas em situação de rua. Porque rua não é casa. E esta lógica de que rua não é casa tornavam essas pessoas absurdamente invisíveis até poucos anos atrás. Nem no censo elas apareciam, porque elas não estavam em uma casa. Né? Como também não apareceram até determinada época nas moradias precárias. Então, toda a população com vulnerabilidade, né, não foi visto pelos nossos marcadores até poucos tempos atrás. Né? Então, o habitar hoje, ele ganha um significado muito mais intenso, né? Porque quando vai se fazer uma política pública, ou quando vai se fazer, inclusive, as leis de zoneamento, ou quando vai se estudar regras de mercado imobiliário, seja o recorte que for, quando tem na base o quesito da habitação, então precisa haver todos os desdobramentos das modelagens, as desejadas e as indesejadas, não é? Que a população tem. Onde elas estão? Né? Onde está essa população? Onde estão as pessoas? Como tem sido a sua forma de viver? Mesmo as indesejadas. Porque a escolha primeira de qualquer pessoa nunca é a rua. Né? Às vezes ela é a escolha necessária para fugir de uma violência. Isso acontece com muita frequência, inclusive, ou pelas questões econômicas, ou por outros quesitos. Então, habitar aqui é entender a cidade onde estão as pessoas morando. E isto gera, inclusive, questões muito sérias quando a gente vai falar sobre planejamento urbano,
quando vai falar com um plano diretor, né, equipes que fazem plano diretor, quando vai fazer o zoneamento, e essa é uma coisa séria e grave, nas áreas urbanas em que tem toda a parte de infraestrutura, energia, saneamento, calçamento, transporte público, são lugares que têm um valor de metro quadrado importante, porque não está nas áreas sucateadas, degradadas, não está com a infraestrutura à disposição. Então, existe muita pressão para que a população de baixa renda não esteja nesses lugares. Então, fazer projetos de habitação popular, de interesse social, em áreas que tenham infraestrutura completa, são projetos que sofrem muita resistência por parte daqueles que veem o solo, como disse ali em Direito à Cidade, que veem o solo como produto, como resultado. Não, mas como essa população vai viver aqui, justo neste quarteirão? Já ouvi pessoas falando isso em lugares em que eu estava. Não, mas esse quarteirão é um quarteirão valorizado. Como é que vai fazer aqui um prédio de interesse social? Meu Deus do céu, né? Então, porque a ótica é a relação do produto e não, na verdade, da cidade como qualidade de vida da população. Então, veja que a relação do habitar, onde ficam as pessoas, são questões bastante complexas para serem trazidas. E aqui eu já me atrevo a avançar e explicar de forma muito sucinta a diferença entre habitação e moradia. Há uma diferença. Então, a habitação, é o que a gente fala em algum jargão aqui, são as quatro paredes e um telhado. É um locus específico, um concreto, onde a pessoa mora. É aquele lugar, é o endereço, a localização onde a pessoa está. Não importa se é uma via pública, não importa se é um palacete, mas ali é o lugar da habitação dela. Outra coisa é falar do direito à moradia. Habitação é texto, moradia é contexto. Então, direito à moradia na verdade, não só a existir a habitação, mas essa habitação trazer acesso também à infraestrutura urbana, acesso a lugares de educação, né, de escolas, de emprego, de trabalho, de mobilidade, de serviços públicos e privados que tragam dignidade e possibilidade de vida para a população que está naquele local. Então, significa dizer que fazer um conjunto habitacional, habitações de interesse social, despregados, né, da mancha urbana, do lugar urbano, e comprar lá aquelas áreas, aquelas glebas distantes do centro, porque a terra é barata. E aí faz lá aqueles não sei quantos mil predinhos de 5 andares para não ter elevador, e coloca lá 5.000 pessoas, mas que tem, estão prometendo, o prefeito está prometendo um ponto de ônibus, mas não tem mais nada, não tem um acesso a comércio, não tem uma padaria, não tem uma escola, não tem um posto de saúde, não tem nada, não tem recolhimento de lixo. Isso não está sendo alcançado o direito à moradia e, portanto, isso está na ordem da inconstitucionalidade. Então, só para vocês verem como um dos assuntos, quanta coisa tem para tirar daí e quanta legislação tem para a gente trazer sobre isso. O trabalho dentro dessa lógica da função da cidade é a atividade que a pessoa está desenvolvendo ali dentro da cidade. Então, para que serve isso? É justamente para uma questão de localização, para uma questão dos fomentos e estímulos que muitas vezes existem na cidade. É uma cidade agroindustrial, é uma cidade terciária, é uma cidade que tem muitas escolas, é uma cidade que tem muito comércio, é um centro de negócios. Estes perfis econômicos e de atividades da cidade podem gerar justamente molas propulsoras que vai mostrar até que tipo de habitação vai ter, como vai ser o desenvolvimento, se precisa ter áreas em que vai gerar usos incompatíveis. Se for uma área industrial, ela não vai poder estar do lado, muitas vezes, uma área industrial que emita poluentes ou com muitos barulhos. Não dá para estar do lado de uma área residencial sob pena
não só da incomodidade, como até da questão de saúde pública que pode ter. Então, a questão do trabalho na ótica do direito urbanístico não é interferir na legislação trabalhista, mas é ter necessariamente que mapear, não é, quais são essas funções que existem, como são esses eixos, e até para poder prever o quê? O próximo item, que é o circular. Né? Durante muito tempo, e isso é até bastante recentemente, há poucos anos atrás, falar com o gestor municipal, com prefeitos e seus secretários, assessores, sobre a questão da circulação, falar assim, olha, prefeito, vamos dar uma olhada na questão aí da circulação, da mobilidade. Ah, não precisa, doutor, a gente já tem ônibus. Como se a mobilidade urbana fixasse ali naquela concessão de ônibus que ele tem há 30, 40 anos com o cunhado. Mais ou menos assim, resumido, né? É como se fosse dessa perspectiva. E não é. Então, se eu estou com uma cidade que ela é plana, que tem vias possíveis, bom, então vamos estimular o caminho, né, o caminhar, bicicletas ou veículos não motorizados. Se ele tem muito aclive, declive, então aí eu tenho outro perfil de deslocamento, o que, que é bom, ônibus grande, se é micro-ônibus, se vai ter outras formas, né? Tem muito município, 50% dos municípios do país são até 20 mil habitantes, né? E com isso eu tenho outras dinâmicas de deslocamento, eu preciso justamente desses espaços rurais para os centros urbanos. Então, pensar como que as pessoas se deslocam, o que é uma política pública para aquele lugar, o que facilita a vida daquela população, né? E para onde ela está indo. Saber o movimento dessa população para entender melhor a questão da circulação. E só entendendo bem a circulação da cidade é que é possível fazer um projeto, um plano de mobilidade urbana. Senão a gente só fica tampando situações, né, passadas e emergenciais e a qualidade mesmo ela acaba não melhorando. E a recreação também foi vista como um elemento estratégico no desenvolvimento urbano nas funções da cidade. E quando eu comecei a pensar e estudar sobre isso, aí há muito tempo atrás, eu falava, meu Deus do céu, mas o divertimento, a recreação, bom, enfim, existem teóricos, né, que refletiram muito sobre a recreação como política pública urbana, e como ela é fundamental. Como eu disse para vocês, a cidade é um ambiente artificial. E não é artificial só porque está construído, né? Ela é artificial no modo de viver, né? E, portanto, o modo de vida contemporâneo, urbano, é um modo muito artificial, inclusive, de se divertir. Vamos voltar ao ambiente do campo. Não é possível que vocês aqui que estão me ouvindo já tenham tido ambientes de lazer que não são urbanos. Por exemplo, passar o fim de semana na chácara da família, no sítio não sei aonde, né? Ou nesse Brasilzão aí, quantas pessoas que têm famílias em outros estados, uma vida mais tranquila, mais pacata, né? Onde a segunda-feira se confunde com o domingo, que não se sabe se é quarta-feira, né? Que vamos matar um bode, uma galinha, um boi, vamos fazer uma festa onde o lugar do pasto é onde o povo vai jogar futebol, que é o lugar onde vai fazer a quermesse, que é o lugar onde vai fazer o casamento, percebe? Né? E até porque muitas vezes é em relação à safra, ou à colheita, ou aos animais ali que são criados, enfim. Esta naturalidade, eu não estou dizendo se é melhor ou pior, ela não tem nada a ver com a relação urbana contemporânea, que é toda divididinha em minutos, em segundos, em metros. Então, eu acordo às 6, eu preciso sair até às 6h20 para chegar no ponto até às 7h20, porque se eu pegar o ônibus das 5 para 7, eu não chego a tempo, né? É assim o tempo inteiro, em milésimos, em minutos, e a satisfação que dá quando a gente consegue cumprir tudo aquilo nos minutos. Aí eu acho que vai sobrar um tempo para assistir um filme, vai sobrar um tempo para eu dar uma passada na casa dos meus amigos e ver lá e não sei o quê, não é? Então,
essa pressão e essa artificialidade de viver, ela acabou se transformando junto com o lazer. Então, é inserido em todos os estados no mundo ocidental contemporâneo a política pública do lazer e do Brasil também está na Constituição uma política pública, né, a política pública da recreação, do lazer, né, que está lá junto com esportes, cultura e lazer. E por que isso? Porque é a forma de integração, é uma forma de tirar pressão social, são mecanismos de, inclusive, diminuição de violência, de estímulos para cidadãos e cidadãs mais produtivos, né? Que justamente são momentos em que o cenário muda. E o lazer ele tem que ser compatível com a população que lhe serve, e isso é muito importante. Então, se eu estou numa determinada comunidade, numa localidade que gosta muito de jogar basquete, não adianta eu ficar fazendo campeonato de ping-pong, né? Então, eu estou dando um exemplo bem esdrúxulozinho, mas é um pouco sobre isso. Como essa população gosta de se divertir? Eu não estou falando que não deva haver inserção de culturas e tudo mais, mas tem muito a ver de como essa população se identifica, e o lazer tem a ver com isso. Um lazer mais passivo, eu vou assistir espetáculos, vou assistir shows. Um lazer mais ativo, eu vou participar de esportes, de danças, de artes, né? Então, isso tudo vai fazendo, vai trazendo mecanismos de integração social, são oportunidades de várias camadas da população estarem juntas num ambiente não competitivo, né? Num ambiente de maior interação. Ele tem uma função absolutamente estratégica. Então, portanto, ordenar e harmonizar a cidade é bem mais que proibir, obrigar ou permitir determinado uso para o proprietário do imóvel urbano. Então, veja que não é só uma questão de falar, aqui é o tamanho do prédio ou aqui pode o comércio. Acho que conforme a gente vai falando todos esses elementos, vocês veem quanto de complexidade existe no planejamento urbano para que as coisas funcionem. Então, é fundamental que haja o quê? Diagnósticos, pessoas técnicas de várias áreas, assistência social, geografia, economia, direito, urbanismo, percebe? Então, são muitas camadas a poder trabalhar em equipe e tentar refletir, pensar como construir ambientes urbanos mais saudáveis. Gente, a hora que vocês quiserem perguntar, vocês vão falando, viu? Senão falando sem parar, tá bom? Bom, então vamos lá na Constituição, como eu falei que está tudo lá. Eu gosto muito de começar com o artigo 3º da Constituição Federal. Os 4 primeiros artigos da Constituição Federal são é o DNA do nosso país. Apeguem-se aí, grudem aos 4 primeiros artigos. Se a gente já tivesse um pacto civilizatório bem avançado, a gente só precisaria desses 4 artigos. Mas aí a gente precisou de todas as explicações que vieram a partir do quinto para dizer para onde a gente tinha que seguir, né? Então, veja a riqueza aqui do artigo 3º, que constitui objetivos fundamentais da República, né? E aí eu ressalto, no nosso caso aqui em particular, o inciso 3º: erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, veja, se nós estamos num país majoritariamente urbano e o Brasil é um país altamente urbanizado se compararmos com o resto do mundo. O Brasil é urbano desde a década de 60. Na década de 60 que o Brasil ficou mais de 50% urbano. No sentido global, isso só foi há uma década atrás, que no número global, né, esse número passou dos 50%. Só que o Brasil já estava urbano há 50 anos antes. Então, calcula-se pelo menos 82% da população vivendo em cidades. No caso do estado de São Paulo, 92, 94% vivem nas cidades. Dito isso, se nós temos um país que sabemos com gravíssimos problemas de pobreza, de marginalização, com diferenças indignas,
Porque todos somos diferentes aqui. Todo mundo que está aqui hoje é diferente um do outro. Não é dessa que nós estamos falando. Nós estamos falando da injustiça social, nós estamos falando da indignidade. Né? Então, é aquela diferença que humilha, é a diferença que oprime, a diferença que faz com que a pessoa não consiga isoladamente romper aqueles elementos que a tornam desigual. Então, é disso que nós estamos falando. Estamos neste país. E aqui está como meta da República, objetivo. Onde esse objetivo vai ter que ser focado? Nas cidades. Porque é ali que está a população. Então, a cidade funcionar bem é, na verdade, fazer com que se cumpra objetivos da República. É sobre isso. Né? Então, se nós queremos caminhar para um país que reduza estas desigualdades, que combata a pobreza, nós obrigatoriamente precisamos passar pela conversa da reestruturação do planejamento urbano no país, porque não está funcionando como está. É o que a gente vê, né? E não é um apunhado de situações, não são ideias mirabolantes. Existe uma sistemática e ela já existe normativamente aqui entre nós e a Constituição vai dando todo este cenário. Então, para combater isto que está trazido no artigo 3º, é fundamental a gente poder planejar e melhorar a vida na cidade. E aí, quando eu disse para vocês que as funções da cidade, aquelas quatro que eu acabei de falar, né? Habitar, trabalhar, circular e recrear, né? Que estão lá na década de 30, né? Em 1933, da Carta de Atenas, que traz como função da cidade. Então, veja só, saltam aos olhos no artigo 6º, em direitos sociais, elas quatro estão aí. Então, veja que não é uma ficção de uma carta internacional. O Brasil foi muito receptor do direito urbanístico internacional. Existe uma movimentação sobre estas conversas urbanas, sobre planejamento urbano, e a produção no direito urbanístico internacional, ela é fundamental, ela é estratégica, e o Brasil esteve aberto, graças a Deus, a pelo menos internalizar isso. Então, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia. Então, mais que a habitação está dentro da moradia, mas nem sempre a moradia tem em si a habitação, mas a habitação isoladamente não necessariamente está realizando a moradia. Então, por isso, moradia mais estratégica. O transporte, o lazer, e aí a segurança, a previdência, a proteção e tudo mais. Então, veja que estes itens estão aí de maneira absolutamente fundamental. Vamos para o artigo 182 da Constituição, que é um verdadeiro tratado. A política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. E aqui eu quero parar um pouquinho para falar, para trazer algumas observações que eu considero muito importantes. A política de desenvolvimento urbano está em negrito o desenvolvimento. Por que que eu negritei? Porque desenvolvimento não é necessariamente crescimento quantitativo. É um verdadeiro equívoco do gestor achar que para desenvolver o seu município, que para desenvolver a cidade, é preciso crescer quantitativamente. Ter mais prédio, ter mais rua, expandir perímetro urbano, ter mais, ter mais, ter mais. Não! Na maior parte das vezes, isto só agrava os desequilíbrios que já existem anteriormente. Então, quando se fala de política de desenvolvimento urbano, o foco é, na verdade, desenvolver qualitativamente. Eu tenho este ambiente urbano. Bom, todos têm saneamento, né? Água potável e recolhimento e tratamento dos seus esgotos, né? Existe uma política aqui
de reciclagem, de redução, de reuso, que também é sobre isso. Existe uma flora urbana, uma fauna urbana que possa trazer uma aeração, uma ventilação, um equilíbrio térmico, uma permeabilidade para poder justamente alimentar lençóis freáticos e que não hajam enchentes. As pessoas elas têm acesso aos equipamentos, elas têm onde se encontrar, as praças, as vias e tudo mais, estão bem iluminadas, não oferecem perigo, não vou quebrar minha perna quando andar na calçada, não vou estourar meu pneu quando passar por aquela rua, etc, etc. Os exemplos são inúmeros. Então, desenvolver é desenvolver qualitativo, eventualmente quantitativo. Mas é muito mais fácil contratar só coisas, né? Contrata mais um, contrata mais um, contrata mais um. E aí o checklist é pela quantidade. Uau, nossa, que maravilha. Mas e o que eu tenho? Eu estou conseguindo manter? Ele está bom? Ele está correto? Está satisfazendo essa população? É sobre isso, né? Executada pelo poder público municipal. Isso aí é a competência. Está lá no artigo 30, inciso 8º, né? Então já temos ali uma competência pública municipal do ordenamento territorial, de forma como competência de interesse local, não está outro, né? Mas nós temos aqui também esta confirmação quando é trazido no artigo 182, que é esse capítulo da política urbana, que é isso que eu falei que foi disruptivo do modo de ordenação do território. Então, é um poder público municipal que tem competência privativa para isso, para fazer esse desenvolvimento urbano. As diretrizes gerais fixadas em lei estão em norma geral federal, por exemplo, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, e aí vai fazer o pleno desenvolvimento das funções da cidade, aqueles 4 eixos que eu acabei de falar, e vai focar de tal maneira em que se caminhe para o bem-estar dos habitantes. E já sou objetiva a dizer: política urbana que causa mal-estar dos habitantes, que cause degradação da qualidade de vida dos habitantes, é uma política inconstitucional. Está claro que, entendeu? Então, se eu tiver um plano de bairro, um plano que está sendo desenvolvido, e aquilo está degradando a qualidade de vida, pelo princípio, né, da forma como está aqui no artigo 182, já se pode alegar a inconstitucionalidade do que está sendo colocado naquela política, naquele projeto, naquela norma. Então, veja que riqueza é isso, é um verdadeiro tratado este artigo. E aí, como eu falei, eu estou fazendo uma síntese, né, bem apertada aqui das nossas questões. No artigo 182, lá no parágrafo 2º, traz que justamente a forma de cobrar isto do particular, que ele obedeça, né? Então, aqui é o contraponto. Então, o poder público tem que fazer o plano diretor, tem que ver o desenvolvimento urbano, tem que ver os 4 eixos, tem que estar... É poder público gestor, fazer gestão, né? E aqui está colocando. Então, como é que o particular vai entrar nessa? Ele vai entrar nessa cumprindo as ordens do plano diretor para o seu imóvel. E o que é isto? Não, ali não vai ter nada muito complicado, não. Vai dizer se pode usar de um jeito, se pode usar do outro, se pode ou deve construir, como pode ocupar. É bem pragmático. Mesmo assim, é complexo, né? Você tem retenção especulativa como um elemento, eu falo, cancerígeno no nosso desenvolvimento urbano, né? A retenção especulativa. A pessoa tem um terreninho, talvez você já tenha ouvido alguém falar, não, estou esperando valorizar. Você vai fazer alguma coisa? Não, estou esperando valorizar. Esse esperando valorizar em uma escala é retenção especulativa, combatida pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Cidade, e que, portanto, criando aí até descumprimento da função social na sua forma máxima, com perda desta propriedade. E esse artigo 74, 174, eu destaco para vocês só para dar essa compreensão de que planejamento urbano, né, que ele está no artigo, que é o mesmo título, né, que é da ordem econômica. Então, planejamento deve ser determinante para o setor público. Então,
independente de ter a questão técnica do plano diretor, que é um produto, aí tem uma forma de ser feito, mas independente do próprio plano, o planejamento ele é sistêmico, ele é permanente. São dados, levantamentos, diagnóstico, verificação, o que aconteceu com o plano, está dando certo, não está dando certo. Então, o planejamento ele é determinante para o setor público. Ele não pode, agora eu quero um plano diretor, agora eu não quero mais, agora eu vou mudar, agora eu não vou mudar. Não é uma inspiração do gestor. Tem que estar concatenado com uma dinâmica técnica, e aí tem toda uma forma de ser aprovado. Né? Então, aqui é só para fazer esse alinhamento para vocês. Eu já vou trazer para vocês, já que falamos que hoje é uma síntese dessa estrutura toda, alguns elementos para provocar justamente a questão da infraestrutura urbana. Eu vejo muito curso, aí às vezes até uns simpósios bem chiques, uns lugares bem chiques, falando de infraestrutura e tal. Vamos falar da modelagem da infraestrutura. E aí até fiz uma provocação, estava com uns colegas, estava com o Ministério Público uns dias atrás, falei, gente, me fala uma coisa, o que é infraestrutura mesmo? E aí fica todo mundo meio com uma cara de ué. Como assim, né? Você não sabe o que é infraestrutura? Mas também fica uma coisa meio indefinida. Ela é suficiente, é um conceito suficiente para, na hora da conveniência, colocar o que quiser, mas também convenientemente dizer que não tinha responsabilidade sobre aquilo, que aquilo não estava inserido no pacote da infraestrutura. Mas, no final das contas, pensando que nós estamos num saneamento, num cenário urbano, algumas questões nós podemos trazer de maneira objetiva. O saneamento, a oferta do saneamento é um elemento de infraestrutura. O asfaltamento, então, as quadras divididas com um tipo de asfaltamento que se decida qual é, né, com um passeio público, é um elemento de infraestrutura, sim. O fornecimento de energia também é um elemento de infraestrutura. Trago também modais de transporte. Que são modais de transporte? A oferta de vários tipos de transporte. Vai depender daquela região. Tem lugar que tem uma fartura incrível. Tem o metrô cruzando com o trem, cruzando com o ônibus, tudo em terminal, e ali tem o bicicletário, e aí eu tenho a ciclofaixa, eu tenho a calçada, eu tenho os carros passando, e o Uber, e o táxi, eu tenho todo, tem lugares na cidade que estão todas as ofertas ali juntas, mas eu preciso ter, no mínimo, né, alguma oferta para que a população possa se deslocar pela cidade, senão é a cidade negando aquelas pessoas. Eu trabalho com uma regularização fundiária no extremo da zona leste de São Paulo, que lá no começo, quando começamos esse trabalho há 6 anos atrás, 40 mil pessoas tinham acesso a 2 pontos de ônibus. 2 pontos de ônibus. 40 mil pessoas. Entendeu? É a cidade dizendo, não queremos você aqui. E aí você tem a perpetuação da pobreza naquela localidade, porque aquela população não consegue se deslocar para se capacitar, para estudar, para ter saúde, inclusive. Não consegue saber o que tem na cidade, não consegue estar na cidade. Né? Então, é a negação da cidade com relação aos seus próprios habitantes. Então, modais de transporte significa não necessariamente o transporte público X ou Y, como muitos prefeitos falavam, né? Eu já tenho ônibus na cidade. Não estou falando disso. De repente não pode ter ônibus ali. Né? Então, tem vias, quando a gente vai fazer essa regularização fundiária e melhorar a qualidade de acesso e tal, dependendo do tamanho das vias, não é para passar o ônibus, mas pode passar uma van, às vezes é a Kombi, né? Mas você vai criando mecanismos conforme as várias realidades. Tem lugar que é bondinho, não tem isso, tem lugar que é bondinho, que é a via pública, né? Então, veja, modais, qual é a melhor ali para aquela região, né? O que pode ter ali? Serviços públicos
de várias formas, né? Não só as documentais, as de solução das coisas, dos poupa-tempos da vida, né? Mas acesso aos serviços públicos de educação, de saúde, de documentação, de solução de problemas, né? Das repartições públicas, das subprefeituras, das regionais, né? Que é ali onde essas pessoas vão exercer suas cidadanias, né? De toda forma, querem tirar uma carteira de motorista, vai fazer exame onde, como é que chega, onde é, né? Precisa fazer um exame, precisa matricular um filho. Enfim, parece que eu estou falando coisas óbvias, mas para várias partes de uma cidade metropolitana isso não é óbvio. Está longe, né? Bem longe dessas pessoas. As áreas de lazer faz parte dessa infraestrutura, as áreas verdes fazem parte da infraestrutura. Eu coloco esse kit todo aí dentro, pelo menos isto, dentro do que eu chamo de infraestrutura urbana, né, que é absolutamente necessário, porque a parte de edificação fica por conta aí, né, das necessidades dos usos específicos do poder público, nos seus prédios, e por um outro lado, do privado, né, do particular, que vai escolher onde construir, como usar suas propriedades e tudo mais. Mas como infraestrutura, isso daqui, para mim, tem que estar no pacote. E aí, o que acontece? Do outro lado, tem o preço do metro quadrado e o valor investido em equipamentos públicos. Então, olha a lógica que vai se construindo na cidade. Isso tudo que está na coluna da esquerda, que é absolutamente necessário, cada um desses itens vai interferir no preço do metro quadrado. Então, significa dizer que se eu tiver um modal aqui, o preço do metro quadrado é uma coisa. Se eu tiver vários modais, o preço é outro. Se eu tiver saneamento, o preço é um. Se eu não tiver saneamento, o preço é um. Se eu tiver asfaltamento, o preço é um. Percebem? Se eu tiver área de lazer, o preço do metro quadrado é um. Se eu não tiver, é outro. Se eu tiver tudo isso, o preço quadrado estoura. Vai lá para cima. Então, são elementos de infraestrutura, investimentos públicos que vão interferir no metro quadrado urbano e aí do mercado imobiliário. E aí, a população que precisa disso tudo, que não ela não consegue por si própria, né, do seu próprio bolso, do seu próprio resultado financeiro, né, conseguir custear tudo isso, né, ela vai sendo relegada a lugares da cidade onde essa escassez ela vai acontecendo e quanto mais distante, é isso que eu falei. Então, nesse lugar que eu estou dizendo para vocês aí da regulação fundiária, não tem saneamento, agora tem, não tinha. Não tinha saneamento, não tinha asfaltamento, a energia elétrica era só numa parte, uma parte com gato, uma parte sem nada. Dos modais tinha, como eu falei, só dois pontos de ônibus, serviço público nenhum, área de lazer uma quadra, mas que na verdade era com terra batida, e área verde era uma outra árvorezinha, né? Então, isso faz com que um preço de metro quadrado vá de R$ 500 para R$ 30.000, né? Isso que a gente está falando. Então, tem toda uma lógica. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for ver aqui, ó, uma insustentabilidade desse modelo de cidade. Então, tudo isso que eu estava trazendo aqui, vamos rebater agora do ter ou não ter, aumentou o metro quadrado, consigo, não consigo, a população vulnerável não consegue estar dentro dessa área de infraestrutura completa, mas, ao mesmo tempo, tem uma insustentabilidade com este padrão. Então, não é só uma questão, né, de uma parte da população não conseguir estar aí dentro desse modelo com infraestrutura. É que este processo gera doenças, por exemplo, né? Então, aqui só para dar exemplo. Então, se eu não tenho um fornecimento de água adequado, eu vou ter doenças, uma dengue, leptospirose, né, pela falta de escoamento de água, a questão do saneamento, dos esgotos. Então, existia uma época eu não conseguia acesso de novo. Eu pesquisei, mas eu não consegui um estudo recente. Mas esse que eu tive, ele era um pouco antes da pandemia, então talvez de uns 6, 7 anos atrás, mas ele é ilustrativo.
dizia que 60% das internações hospitalares do país eram em razão de problemas de saneamento. Então, veja o custo da máquina pública, né, dos hospitais, dessas pessoas que muitas vezes ali então perdem o seu dia de pagamento, né, do seu trabalho, pessoas que têm uma relação de emprego muito frágil, né, muitas vezes ali de maneira informal, né, de ficar internados, às vezes das crianças que perdem as suas escolas, e não conseguem também ter desenvolvimento cognitivo adequado, porque eles estão lá com mil problemas de saneamento. Então, imagina 60% evitáveis da estrutura dos hospitais, né, públicos ocupados no país por problemas de saneamento. Quer dizer, o que nós estamos fazendo como país? Né? Que absurdo é esse? Né? Na questão da mobilidade, do transporte, a relação de estresse, você não conseguir pegar o teu transporte, dele estar cheio, de você sofrer violência, né? De você... Então, vamos pensar, uma mulher grávida com criança, uma senhora que está levando os netos, que tem que subir o ônibus, que o ônibus não espera. Se vocês soubessem o tanto de mulheres nessa condição que caem dos ônibus, porque os motoristas não esperam, e que quebram ossos, né, que se machucam e ficam largadas ali na via pública, que não conseguiram ter força para subir, em função do seu contexto físico, ou porque estão ali com crianças, pacotes e tudo mais. É um negócio absurdo, é um negócio absurdo, né? Então, veja que são relações incidentais e que vão trazendo problemas de saúde, problemas de estresse, uma população que vai se tornando mais ainda fragilizada do que já estaria. E a ocupação desordenada, que também vai gerando não só as inseguranças, mas também vai gerando problemas depois de ordenação, porque a gente vive no corretivo, né? Em vez de viver no preventivo, a gente vive no corretivo, né? Com ocupações que vão causando desequilíbrios ambientais graves, né? De desequilíbrios hídricos, como a gente tem em São Paulo, pela impermeabilidade do solo, pela intensa ocupação em lugares que não deveria, como os mananciais e tudo mais, né? E a poluição de forma geral, poluição visual, a gente não pensa, poluição visual, a sonora, a atmosférica, né? E de toda ordem, de todos os metais. Veja que também tem uma insustentabilidade nessa forma. Aqui só para trazer para vocês aqui também mais um elemento, né, da mobilidade, fazendo um paralelo. Hum. Tragamos aí a mobilidade como uma política de Estado. Veja, se a mobilidade fosse tratada efetivamente como uma política de Estado, que é diferente de uma política de governo. A política de governo, ela é da gestão. Esses próximos anos vou fazer isso. Para o meu governo, eu quero o quê? Isso não é uma política de governo. Política de Estado é aquela que está impregnada no DA do Estado e ela tem que ser tratada, né, a longo prazo, de forma consistente, perpetuando direitos dos cidadãos e trazendo a perpetuação de responsabilidades do Estado, né, muito mais estratégico. Então, por que isso? Porque se perde dinheiro. Bilhões e bilhões, e sei lá quantos mais bilhões por toda a ordem. Sejam os 60% de internação, né, que não consegue ir para o hospital, que quantas crianças não conseguem, ou do estresse, ou da violência, ou de que se perde em engarrafamentos. Né? As pessoas perdem vida no engarrafamento, é um horário de tempo perdido. Não se faz nada, você fica à mercê de estar parado, né? Porque nada pode ser feito ali, e é um roubo de vida. O trânsito é um problema urbano, então a mobilidade é política, o transporte urbano deve ser feito com a questão do planejamento, e quando é em região metropolitana, necessariamente deveria funcionar nesta perspectiva prioritariamente. Também tem, na parte da mobilidade, um transporte não urbano, o aquaviário, o náutico, o aéreo, o rodoviário.
e aí fazendo a intersecção, colocando não só o Estado, mas aí eventualmente também o planejamento de governo federal. Então, para vocês terem uma ideia, quando o governo federal fala que vai abrir um novo lugar aéreo ou de transporte marítimo ou de transporte náutico, isso causa uma verdadeira revolução na dinâmica das cidades que vão compor aquele tecido com essa interferência. Isso gera migração de população para aquele lugar. Né? A cidade muitas vezes sofre pressões de grande desorganização em função disso. Então, veja que tem aí na mobilidade vários recortes que precisam ser feitos. Né? Então, essa é uma provocação que eu trago aqui. E aqui, só mais uma tabelinha para dar uma ilustrada. Total de pessoas por tempo de deslocamento, para vocês verem, numa área nobre lá em São Paulo. Higienópolis, Pacaembu, onde fica ali o estádio, naquela região. Aqui está falando quanto tempo as pessoas que moram lá, quanto tempo elas demoram para chegar no seu trabalho. Então, tem situações aqui desde 5 minutos, aqui embaixo, né, de 5 minutos, aí vai de 5 a 30 minutos, depois de 30 minutos a 1 hora, depois de 1 a 2 horas e mais que 2 horas, né? Isso dando na média, somando todos que foram aqui entrevistados, 38 minutos. Aqui, no tempo de deslocamento de quem mora em Itaquera, então, começando também 5 minutos, depois 30 minutos, aí vocês veem como a curva vai aqui muito mais para 1 hora, né? De 1 a 2 horas, de uma forma muito mais intensa, enquanto aqui na parte azul vai para 30 minutos, de 5 a 30 minutos, o maior pico, né? E isso significa colocar meia hora a mais por dia na vida dessas pessoas por dia não, né? Por deslocamento, o que seria 1 hora por dia, no mínimo 5 horas por semana, se for 5 dias da semana, e assim nessa escala, para vocês terem uma ideia como essa situação acaba piorando e agravando mais ainda a qualidade de vida das pessoas. Então, o que nós temos de situação crítica na questão urbana é as áreas urbanas consolidadas, ou seja, onde tem a cidade inteira, centrais, com infraestrutura ofertada e ocupada pela população de baixa renda. Esse é o cruzamento mais crítico que a gente tem, né, de tensão dentro do tecido urbano. Então, se a gente for pensar isso, é só olhar dentro das capitais e vocês vão ver os prédios públicos abandonados, porque o poder público não é um bom proprietário, sendo ocupados pelos movimentos de sem-teto, muitas vezes, e que daí vai lá e, enfim, muitas vezes com problemas sérios, com desocupações violentas, né? Por quê? Porque não querem fazer destas áreas, desses prédios abandonados, não ocupados, prédios de habitação de interesse social, porque é justamente esse cruzamento que eu estou trazendo aqui. Várias vezes, por exemplo, no município de São Paulo, nesses últimos anos, foram feitos projetos de ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, em áreas centrais da cidade de São Paulo, várias vezes. Projeto pronto, ZEIS delimitada, vai ser feito, aí na última hora aparece um looping twist capado, e aí aparece lá uma outra situação, e às vezes não acontece. Né? Então, aquilo que deveria ser área urbana, estruturada, consolidada, fantástica para ser feita num projeto social, aí isso tem sofrido grande sabotagem. E aí eu vou mostrar para vocês algumas fotos para trazer um pouco dessas provocações, né? Então, desculpa a distorção aqui da foto, parece que está bem distorcida, mas o que é isso? Você vê ali atrás um pouco de prédios, você vê ali os postes, as árvores atrás alinhadas, dando muito para perceber que ali atrás tem toda a área urbana estruturada, né? O alinhamento das árvores, os postes ali, edificações, aí uma área hídrica, um lago, uma represa, alguma coisa assim, essas ocupações na sua margem, de forma absolutamente precarizada. Então, visivelmente, é uma área em que o poder público simplesmente está tratando com absoluto descaso por toda a ordem.
E por que, que essa população muitas vezes ocupa estas áreas ambientais? Porque ali não é um território ocupado por pessoas, né? Seriam as áreas ambientais, e essas pessoas precisam estar em algum lugar. Então, uma deficiência grave de planejamento de habitação de interesse social, né? Somado a esse descaso do poder público, a uma população de alta precariedade, alta vulnerabilidade, elas acabam ocupando ali estes lugares, que são lugares não ocupados por outras pessoas. No final é isso. Se a gente andar pela cidade, a gente vai ver que essas pessoas estão em lugares que as outras pessoas não estão. É simples assim. Então, vão estar em vias públicas, elas vão estar embaixo de viadutos, elas vão estar em rotatórias, elas vão estar na margem de lagos, e de riachos e de tudo mais que são, onde as outras pessoas não estão. É simples assim, né? Então, isso é um problema de degradação ambiental? Não, desde a década de 70, decidido internacionalmente e trazido, inclusive, pela Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, as pessoas fazem parte do meio ambiente, né? Então, não é o meio ambiente que está degradado. A pobreza é uma consequência da estrutura de degradação da nossa sociedade atual. Então, só para vocês saberem, desde a década de 70, se pactuou internacionalmente que os elementos de sustentabilidade, né, quando se fosse combater as questões de degradação ambiental, que obrigatoriamente, isso é um pacto mundial, precisaria se combater as raízes da pobreza, que não era para se combater degradação ambiental despregado dos elementos que derivam a pobreza da população adjacente, né? Então, sustentabilidade é a economia, é a população e é o meio ambiente. É essa tríade que compõe a sustentabilidade. É essa a equação. Então, quando a gente vai olhar para um lugar desse que está com insustentabilidade, então não é só restauro ambiental, é o combate a essa pobreza e também fazer com que isso seja, claro, compatível com economicidade, com efetividade, quem vai pagar o quê, mas pessoal, equilíbrio econômico. Mas necessariamente não adianta fazer o restauro ambiental sem combater as causas da pobreza da população que está aí. Isto é que é trabalhar com sustentabilidade urbana no final das contas. Não é só estar plantando arvorinhas, é encarar isto e conseguir ter projetos para solucionar. A mesma coisa um lugar como esse, já em outro grau de gravidade, teve um deslocamento aí, né? A gente vê uma ocupação desordenada, desordenada por quê? Porque não tem quadras, não tem vias alargadas, essas habitações elas foram sendo construídas, né, aí conforme foram conseguindo, mas não há um planejamento territorial, isso é muito óbvio, dá para ver que não tem um planejamento de flora, né? Então você imagina o calor que tem aí, a impermeabilidade do solo, então imagina os alagamentos existentes que tem aí, como é que eu encontro essas casas, né? Então, a indignidade ela é também pela dificuldade de localização. Então, isso aí é todo um problema, né? Situações como essa que acabam fazendo com que, se tiver um botijão de gás ali, um vazamento, que haja explosão de uma dessas casas, aquilo se alastre, né? De maneira trágica em muitos lugares, e assim sucessivamente, né? Então, o que nós temos aqui é uma outra realidade de insustentabilidade urbana bastante grave. Necessariamente um projeto teria que ser feito de maneira emergencial. Aqui vocês veem que são casas boas, né, grandes, aí sobrados e tudo mais, mas que também não fizeram, não respeitaram a lógica do meio ambiente. Então, aqui, em contraponto às questões de vulnerabilidade e pobreza, há muitas vezes, mesmo aqueles que têm dinheiro, desafiam o meio ambiente e isso também acaba ocorrendo. E qual é o problema dessas áreas que acabam acontecendo isso, independente da tragédia pessoal de cada um que está aí? Vão gerando áreas urbano-ambientalmente degradadas. E isso é muito, muito, muito caro de restaurar. Restaurar um lugar desse é extremamente dispendioso. E quem é que vai fazer isso? Quem é que vai pôr a mão no bolso para restaurar toda uma quadra
que desbarrancou inteira, né? Não vamos nem pensar nas questões lá do Rio Grande do Sul. Às vezes é um quarteirão inteiro, às vezes são dois quarteirões que acabam acontecendo isso. Então, a cidade, quando ela não é respeitada na sua geologia, né, no seu meio ambiente, na sua ocupação, quando não vão sendo feitos diagnósticos de maneira respeitosa, a cidade vai gerando espaços de degradação urbana ambiental permanente. A cidade vai ficando degradada, isso é um espaço imenso para doenças, para tragédias, para violências, para empobrecimento, né? Então vai virando um looping, um círculo vicioso que vai se criando nessas regiões. Bom, e aí então eu trago para vocês aqui, indo para o terço final da aula. Vamos pensar que a gente já andou 2 terços, só para vocês se situarem. Nós estamos agora no terço final. A questão do meio ambiente urbano, né? Já que nós estamos conectando um pouco da questão da infraestrutura, do meio ambiente urbano, da sustentabilidade. Então, eu trago para vocês associarem a isto o artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm direito ao meio ambiente sustentável. E esse todos, é claro que ele é amplo, fala de uma microvida, mas fala também das pessoas, como eu acabei de dizer. Então, se todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é aí o princípio do artigo 225, então esse todos é óbvio que se inclui o todos que são os habitantes da nossa cidade lá no 182. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser trazido para o desenvolvimento urbano e, com isso, é claro, haver um processo de sustentabilidade urbana dentro dos nossos planejamentos. O 225 ele é ampliativo e é óbvio, hoje não há nenhuma dúvida que ele está inserido como lógica dentro também do planejamento urbano. Ele não é uma escolha. Ah, eu estou vendo nessa perspectiva, não é uma escolha, né? Na verdade, uma obrigação do planejador, do gestor, a construir este olhar nessa tríade que eu falei, entre economia, entre as pessoas, o elemento social, né, e o elemento ambiental, o meio ambiente da natureza, né, o meio ambiente natural. E, portanto, equilibrar isto para poder gerar cidades mais equilibradas. Bom, e a parte final para a gente poder colocar a nossa ponta final aqui é falar da gestão democrática da cidade dentro disso tudo, né? Falamos um pouco da infraestrutura, do direito urbanístico, da sustentabilidade urbana, fizemos um apanhado geral, que elementos que compõem isto, e vamos então para a gestão democrática. E aí as pessoas vão ficar assistindo e fazendo o quê, né? Que pode ser feito com relação a isso? Então vamos lá para o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, e que fala lá no artigo 2º, que traz as diretrizes, e é um artigo muito rico, né, com muitos detalhes a esse respeito, e que fala da gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas, dos vários segmentos da comunidade, a formulação, execução, acompanhamento de planos e programas e projetos de desenvolvimento. Então, veja como é rico, né, esta colocação. E o que eu quero dizer sobre democracia? A nossa Constituição, ela traz lá a democracia representativa, né? Então, por meio do voto, votar e ser votado, e traz também a democracia direta, iniciativa de lei, de projeto, plebiscito e referendo. Isso está na parte legislativa, iniciativa de projeto de lei, plebiscito e referendo. Então, nós temos acesso à democracia direta por esses mecanismos. Mas a modelagem da Constituição Federal sobre democracia não é taxativa, é exemplificativa. O que eu quero dizer? Além daquilo, pode haver outras formas, né, de modelos democráticos a serem acrescentados. Então, não pode haver retração do modelo democrático, mas pode haver ampliação do modelo democrático. Um deles são os conselhos que os municípios hoje têm, os conselhos populares,
Conselho da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Urbano, enfim, do que for. E tem cidades que funcionam muito bem com esses conselhos. Mas, além disso, está falando o que aqui? Ó, que a política urbana ela vai ser muito bem-vinda com a gestão democrática da população e de associações. Pessoa física, pessoa jurídica. Individualmente e coletivamente. As duas, não é uma, ó, não está ou, população ou associação. É todo mundo. Eu estou na associação do bairro, beleza. Não, eu não sou da associação do bairro. Eu vim aqui porque eu moro lá na rua, eu quero saber disso. Beleza, pode entrar também, né? E aí, em todas as etapas, desde a formação do plano, a execução do plano, ou a fiscalização do plano, ao acompanhamento, então, na formulação, no projeto, no plano, depois, não há momento em particular. E essa modelagem é a modelagem que tem no país mais aberta à democracia. O Estatuto da Cidade ele trouxe a maior forma ampliativa democrática do país. Eu considero a lei mais democrática do país. É a mais ampliativa, porque ela coloca a forma direta para o Poder Executivo. Enquanto a forma direta está só no Legislativo, lá na Constituição, iniciativa de projeto de lei, plebiscito e referendo, legislativo, o Estatuto da Cidade traz aí essa modelagem direta para dentro do executivo. Então, para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos: órgãos colegiados, os conselhos, por exemplo, debates, audiências e consultas públicas, conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e municipal. E veja aqui, iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano. Então, plano, programa, projeto, eu posso ter iniciativa popular, né? Eu, meu grupo, o que eu estou pensando, refletindo sobre o meu bairro, sobre minha rua, sobre aquela parte da cidade que é importante e posso iniciar um plano, um projeto, um programa de forma direta dentro do executivo. Claro que você vai ter um procedimento, mas a iniciativa ela pode ser popular, o que traz a democracia direta para dentro do executivo. E eu acho isso fantástico, né? E por fim, nossa, mudou de outro jeito. Então, aqui, para poder só fazer essa síntese, nas três fases, antes, durante e depois, e aqui todas essas partes. Quando vai fazer um plano, tem que ter consulta, debate, audiência. Já teve planos diretores, só para vocês saberem, teve planos diretores que judicialmente foram anulados por pouca participação popular. Então, não existe um número específico, mas existe alguma proporcionalidade, e dentro do Poder Judiciário já existem várias decisões que cancelam, que anulam o plano diretor com baixa participação popular, ou seja, o poder público, o poder executivo ou municipal não propiciou consultas, debates, audiências públicas suficientes com toda a população a respeito de plano diretor ou algum outro plano urbanístico. Então, veja que isso já reverberou, inclusive dentro do próprio judiciário, né? Mostrando aí a realidade desta situação. E aqui é interessante trazer, apesar de termos muita dificuldade em avançar nesse item, que é a gestão orçamentária participativa. Então, é claro, não é dizer que a população vai fazer o orçamento, mas é o poder público levar para a população dizendo: temos determinado orçamento e quero, junto com vocês, escolher a prioridade de ação dentro dessas possibilidades. E quanto mais o poder público fizer isto, mais ele vai ter a corresponsabilidade junto com a população de escolher como fazer o seu desenvolvimento urbano, como implementar essa política. Eu só consigo ver coisa boa, mas os nossos gestores ainda não acham isso, né? Mas isso poderia ser trazido aí justamente numa definição de orçamento. Olha, eu quero um orçamento participativo, está lá no Estatuto da Cidade, e eu gostaria que então você abrisse
qual é o orçamento que nós temos para esse bairro, para essa ação, para essa atividade, e vamos escolher coletivamente como priorizar o gasto desse dinheiro público, que, aliás, é um dinheiro que é do público, né? Por isso que ele chama dinheiro público, porque é do público. Fazendo aqui uma brincadeirinha meio pequena. E, enfim, e aí justamente, mesmo que seja em ambiente metropolitano, que mude esta situação, que não seja só da cidade, que seja metropolitana ou aglomeração urbana, também precisa ter participação popular, né? Porque agora tem, às vezes, os planos de região metropolitana, planos de aglomerações urbanas, também vai ter que ter participação popular. Não adianta só falar, não é metropolitano e não precisa. Não, o estatuto ele já traz esta alteração. E aqui é só para reforçar para vocês, aqui fazendo nossa finalização, né, que dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós temos aqui o 11, nossa, ele sai um pouco fala, embaçadinho. Mas se coloca o 11 como específico, que são as cidades e comunidades sustentáveis, né? Então seria o 11. Mas, na verdade, se nós formos ler os objetivos dos ODS, quase todos eles podem se encaixar com a gente, né? Então, quando a gente fala em combate à desigualdade, quando a gente fala em combate às questões de gênero, né? Então, veja, nós temos aí todas as questões de sustentabilidade. Então, apesar do ODS 11 ser o central, né? A partir do 11 dá para nós vermos vários dos outros ODS e trazermos para essa leitura que o Brasil é signatário dos ODS, né? Estamos aí com metas para 2030, por mais que pareçam tão longínquas de serem atingidas, nós não podemos desistir, nós temos que ter essa insistência, essa persistência e esta resiliência para atingir essas questões. Então, tudo isso está dentro da temática urbana. E para fechar, eu gostaria de trazer isso aqui para vocês. É nas cidades onde se consome mais da metade da energia do mundo. Então, elas têm um papel importante na mitigação e redução das emissões de gases. E elas terão de se adaptar aos impactos, porque é onde se vive a maior parte da população mundial. Então, apesar de parecer que está num item específico para falar de energia, ela foi escolhida em função dos dias que atravessamos aqui na região metropolitana de São Paulo, né, com essas problemáticas. Essa frase não é de hoje, ela parece que é profética, mas não é. Nenhuma cidade funciona sem energia. Então, nós temos que discutir também de maneira estratégica que energia é essa? Como nós vamos conseguir ter o fornecimento dessa energia? Nós vamos colocar em programas sociais placas solares? Ninguém fala disso. Por exemplo, né? Nas fotovoltaicas que hoje em dia já tem aí já difundido de um jeito, e algumas são até umas folhinhas, não são mais vidros, são muito mais fáceis. Tem pazinhas eólicas pequenas, de 2, 3 metros, como fotovoltaica, né? E poderia dar autonomia para tantos lugares para isso, né? Senão nós vivemos num estado de caos. As comidas da cidade estão apodrecendo aí com esse problema da energia, né? E aí a gente entra em momentos de colapso e, às vezes, em alguns casos, em alguns comércios, eles vão ter prejuízo tal que vai levá-los a uma situação que, às vezes, é de não conseguir se recuperar financeiramente. E nem todos têm suficiente reserva para conseguir fazer o enfrentamento de perder todo um frigorífico, né? De perder os clientes, de perder e ter que fazer todos os pagamentos e tributos e trabalhistas e tudo mais. Tem comércios que não se reerguem de uma situação como essa que está sendo vivida nesses 4 dias. Tá? Então, a cidade ela é causa e consequência de muita coisa, né? Do que é bom e do que é ruim. Então, a gente precisa efetivamente fazer um enfrentamento mais estratégico, né? Mais orgânico,
de maior enfrentamento de alinhamentos para a gente conseguir perseguir os objetivos da República, no mínimo aquilo lá, não é? E de maneira sustentável, porque não é de qualquer custo, não é de qualquer jeito, senão a gente vai ficar perpetuando os alagamentos, as enchentes, os descalabros, as violências, né? Os distanciamentos, inclusive sociais, econômicos e culturais, né? Então, veja que a gente está precisando sentar, parar, realinhar de novo, reler estas coisas. Elas estão sendo lidas pela metade, as partes, e efetivamente não estão dando o resultado que poderiam dar. Então, o direito urbanístico está aí, né, para a qualidade de vida de todas as pessoas, e eu procurei puxar com estes tópicos alguns alinhamentos para mostrar que tem dentro da Constituição, está alinhado com o ONU, que está alinhado com uma série de coisas, né, um pouco de infraconstitucional também, mas para ver que existem caminhos e estruturas, e aqui alguns tópicos que eu considerei importantes para trazer para a reflexão de vocês. Me coloco à disposição para o que vocês precisarem.